Fechamos nossos olhos. Querido Pai Celestial, Deus rico de misericórdia, somos agradecidos a Ti, Senhor Jesus, por mais uma vez nós estarmos aqui. Eu creio que para ouvir os hinos de louvores para a Tua glória, para ouvir a Tua palavra, meu Deus, para expressar nossa gratidão a Ti por tudo que Tu tens feito por nós, meu Deus. Tu tens sido um verdadeiro Pai para nós. Tu tens respondido às orações, Tu tens curado os enfermos, Tu tens nos dado acima de tudo fé na Tua palavra, Pai. Eu creio que a maior coisa que nós precisamos é cada dia mais do Espírito Santo. E estamos aqui para receber mais de Ti, Senhor. Estão pedindo aqui nas minhas mãos da irmã Zana, ó Pai querido, rogamos que Tu a visite, Senhor. Creio que temos orado por ela e cremos que a Tua mão está no assunto. E creio, Senhor, que Tu és poderoso para desfazer toda a obra maligna, toda a obra do mal ali da vida da nossa irmã, Pai, e abençoar ela ali juntamente com o seu marido e a todos nós aqui também, Pai. No nome santo de nosso querido Deus e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo, os irmãos podem se assentar por um instante. Graças a Deus por mais um sábado, né? Mais aí um mês que está se findando e, consequentemente, mais um ano, né? Vai chegando ao seu final. As coisas vai passando rápido demais, né? É uma coisa incrível a maneira que o tempo está passando, né? E isso vai mostrando que nós também vamos passando, né? E se o tempo está passando, nós também estamos passando. Não pensa que nós não estamos passando, não, que estamos também, né? Mas graças a Deus por isso, porque eu creio que cada dia mais esse mundo está numa condição horrenda, né? Uma condição horrível, e a tendência, segundo a palavra de Deus, segundo o profeta dessa era, a tendência é piorar, né? Graças a Deus que nós cremos num Deus que cuida de nós. Temos um Pai que vela por nós, né? Então nós descansamos nisso, sabemos em quem temos crido, né? Então, oxalá que Deus nos dê graça para que cada dia mais nós possamos dedicar nossa vida a Ele. Porque eu creio de todo meu coração, eu não falo isso como só um pregador, não. Eu creio de todo meu coração que nós estamos no fim desse mundo. Os eventos e as coisas que sucedem prova para nós, né? Cada movimento que você vê nesse mundo está mostrando para nós que nós temos no fim. Podemos citar muitas escrituras aqui que Jesus profetizou nesse dia e das coisas que têm acontecido nesse dia, que era o tempo do fim. Ele nunca disse para nós ficar triste, para nós ficar cabisbaixo, não. Ele disse: olhai para cima, que a vossa redenção se aproxima, né? Então eu creio que o mais importante de tudo é saber que a nossa redenção se aproxima, né? Antes de passar aqui para a palavra, eu gostaria de chamar o irmão Samuel aqui. Completou mais um ano de vida ontem. Isso é uma prova que o tempo voa, né? Esses dias nasceu, agora já tem 19 anos de idade. Graças a Deus, Deus tem abençoado, né? Tem guardado acima de tudo, tem sido um bom rapaz, né? Tem as coisas de jovem, mas todo jovem tem que passar, não tem jeito, né? Mas que Deus continue sempre abençoando meu filho. Eu sou apaixonado pelos meus filhos, né? Eu creio que hoje eu estava dizendo para minha esposa que tudo que nós somos, tudo que Deus deu, você tem que zelar por aquilo. Seja uma plantinha que Ele te deu lá no seu quintal, você zele por ela, né? Seja o que for que Deus colocou na sua mão, zele por ela. Porque Deus, Ele prova se nós temos interesse pelas coisas dEle, né? E quando Ele dá algo para nós, Ele deseja que nós zelamos por ela e que nós procuramos sempre fazer com que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, né?
Eu gostaria de deixar só aqui o verso 1 de Eclesiastes 12, né, por irmão Samuel. Ele já é um jovem, né, e o desejo do meu coração é o mesmo desejo aqui que eu creio que o sábio Salomão disse, né, para os jovens daquele dia. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham dizer, não tenho neles contentamento. Eu deixo esse comecinho aqui para ti, Samuel. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Amém? Fechamos nossos olhos. Querido Pai Celestial, nós estamos agradecidos a Ti, Pai, por mais uma vez, ó Senhor, nós vemos as nossas crianças completando mais um ano de vida. Sabemos que a Tua vontade, a Tua misericórdia para conosco e para com eles, Pai. E aqui está meu filho Samuel, meu primogênito, que tem completado mais um ano. Fez agora 19 anos, Senhor Jesus. E Tu tem dado a ele saúde, tem dado graça, tem dado a ele, tem sido um menino esforçado nos estudos, ó Pai querido, nas coisas naturais, que Tu possa abençoar cada dia mais a vida dele, mas que esse conselho do sábio Salomão possa estar sempre no coração dele, que ele sempre lembre de Ti, Senhor, do Criador, ó Pai, daquele que criou ele, que deu vida para ele, que tem sustentado a ele até agora e é poderoso para sustentar ele até aquele grande dia, onde eu creio que nós todos nos encontraremos contigo. Que Tu possa abençoar meu filho, meu Deus, e guardar ele de toda a cilada de Satanás e de todo o mal desse mundo. E Pai querido, junto com essa igreja, nós pedimos mais do Teu Espírito Santo na vida dele, e que ele cresça como Samuel do passado, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus abençoe, viu? Parabéns para você nessa data querida. Eu pensava em fazer assim um culto mais assim, mais para a participação, né, dos jovens e de todos, mas essa semana foi um pouco corrido, acabei de trabalhar hoje também, acabou não dando assim para fazer uma preparação, mas creio que Deus dará graça para nós, né? Se os irmãos tiverem perguntas, né, os jovens, os irmãos, sobre qualquer assunto que nós pudermos aqui, de acordo com a mensagem do profeta, né, os irmãos possa fazer também, porque às vezes o profeta diz que perguntas são bom, porque você fica sabendo o que está passando na mente das pessoas, né? Amém. Quando elas fazem perguntas. Então pergunte, jovens, pergunte, né? Que eu creio que a mensagem ela tem resposta para tudo, né? A mensagem do profeta, como eu sempre digo, o profeta é o restaurador de todas as coisas. Então ele não podia deixar alguma coisa ser uma resposta, né? Tudo que nós precisamos e tudo que nós temos dúvida na mente, ou seja o que for, nós encontramos dentro da mensagem, porque a mensagem ela vem como luz para nós, para simplesmente esclarecer as nossas dúvidas, tirar de nós todo empecilho, né? Então eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre responsabilidade. Talvez entramos também em lealdade, fidelidade, mas vamos deixar como tema responsabilidade. Cada um de nós, desde o pastor, podia pregar só um culto para falar das responsabilidades do pastor, até o último lá, né? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Provérbios capítulo 3. Vamos ler do verso 1 até o verso 5. Provérbios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Tem um bom grupo de irmãos aqui, né? Tá? É muito bom. Deus abençoe os esforços de cada um, né?
capítulo 3 de Provérbios, a Bíblia diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te trarão longevidade e anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua de teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Vamos mais um pouquinho. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros de fartura, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te aborreças com a sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amém? Fechamos nossos olhos. Querido Pai Celestial, creio que só lendo a maravilha da sabedoria de Salomão, ó Pai, como ele nos instruiu ali, Pai querido, a não nos estribar nos nossos próprios entendimentos, a obedecer os mandamentos do Senhor, ser fiel aos mandamentos do Senhor, Tu possa nos ajudar, Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que para tudo isso precisamos do Teu Espírito. A pessoa não consegue ser fiel a Deus sem ter o Espírito Santo. Então conceda, Pai, que nessa noite nós possamos receber um pouquinho mais de Ti no nosso coração. Que cada jovem aqui, Pai, cada irmã possa sair daqui melhor, porque nós estamos preparando para um grande evento. Um evento que só irão aqueles que são fiéis, aqueles que são, eu creio que, leais a Ti, Pai, através da Tua santa palavra. Então ajude nós, Pai, que nós possamos atar a Tua palavra em nosso coração e nunca nos desviar dela, nem para a direita nem para a esquerda. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Podem sentar. Hoje vamos começar aqui falando das mães, né? É um culto por jovens, para famílias, e quando nós falamos de jovens, é porque vão ser futuros maridos, futuros pais, futuras mães, futuras esposas, né? E cada um, como o nosso tema é responsabilidade, cada um de nós, como cristão, temos as nossas responsabilidades. Um pastor tem a responsabilidade, o profeta mostra isso, a Bíblia diz isso, né? Cada irmão, cada diácono, cada administrador, cada oficial da igreja tem suas responsabilidades, cada membro local tem suas responsabilidades. Nós sabemos de tudo isso. Até para você ser um bom cidadão, você tem que cumprir com as responsabilidades que a lei e os governos, né, eles colocam sobre nós. E como cristão também nós temos responsabilidade. Às vezes nós achamos que ser cristão é só professar que crê no Senhor Jesus Cristo, é só professar que é da mensagem, né? Mas não é por aí. Cada um de nós, né, os nossos deveres têm que estar sempre na nossa vida, porque nós não somos laodiceanos. A Bíblia diz que a era de Laodiceia, ela só vê os direitos dela, mas ela esqueceu dos deveres dela, né? E nós, como cristãos, temos deveres, temos responsabilidade diante de Deus e diante de cada um de nós, e diante da sociedade, diante do povo. Onde nós estivermos, nós temos responsabilidade. Porque se professa você, se eu professo que sou um cristão, nós estamos representando o Senhor Jesus Cristo. Então é responsabilidade nossa, né? É de mostrar Ele para as pessoas, deixar que Ele se mostre para as pessoas através de nós.
né? Então aqui eu peguei alguns parágrafos aqui para nós ler, que na mensagem O Verdadeiro Selo da Páscoa o profeta diz assim: agora, amigos, sei que cada um de vocês, cada um deles tem umas crianças e são os bebês mais bonitos do mundo, né? Eu sei disso, sei que não devo dizer diferente disso, isso mesmo, e é assim que vocês devem se sentir. As mães, né, os pais, quando nasce uma criança, a criança é a coisa mais linda do mundo. Talvez você olhe lá, é até feio, né? Mas para o pai e a mãe é os mais bonitos que existe, né? E ninguém vai mudar isso. Ninguém vai tirar isso do pai com a mãe, porque eles estão ansiosos ali, esperando o nascimento daquela criança. Então, quando ela nasce, é a coisa mais linda do mundo. São pequenos tesouros que Deus lhe deu a responsabilidade de criar, né? São pequenos tesouros que Deus te deu. Um filho é um tesouro, né? Deus te deu um tesouro na sua mão e deu uma responsabilidade para você criar ele. E eu sempre disse e fiz esse tipo de dizer para as mães: sabemos de 4 evangelhos escritos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas há um 5º evangelho não escrito, que é a mãe. Você já pensou que coisa maravilhosa? A mãe é o 5º evangelho, né? É um evangelho que foi mostrado para os filhos até mesmo deles, antes deles saber ler os evangelhos da Bíblia, né? Como o profeta diz aqui. Porém, as responsabilidades são postas, ela os recebe antes que o ensino de Mateus, Marcos, Lucas e João os alcance. Portanto, as responsabilidades são postas sobre vocês, mães, e vocês, pais, para criarem estes filhos para o reino de Deus. E estou certo de que esse é o desejo do seu coração. Todo verdadeiro pai, toda verdadeira mãe, o desejo do coração deles é criar os filhos para Jesus. Se ele é um cristão, se ela é uma cristã, não tem nada maior do que isso. De que você vê seus filhos, para mim não existe maior milagre do que você ver uma família servindo a Deus. O maior milagre é o morto ressuscitar, é um paralítico andar, é o câncer ser curado? Não, senhor. O maior milagre que existe é uma alma convertida, é uma alma dedicada a Deus, né? Esse é o maior milagre. E nós, como os pais, somos responsáveis e vamos dar conta diante de Deus pelas responsabilidades. O profeta diz na mensagem à ordem da igreja que cada homem, que Deus coloca uma responsabilidade nele, né? Falando da igreja, do corpo local, mas em toda circunstância da nossa vida, ele terá que dar conta diante de Deus. O que nós fizemos com o que Deus colocou nas nossas mãos? Nós vemos, né? Vemos os juventude hoje. O que tem acontecido com a juventude? Temos esses relatos que aconteceram aí no Rio de Janeiro, vemos relatos de pais, né, chorando ali em cima e dizendo: não posso, ele cavou isso, ele procurou isso, não pode nem falar nada. E às vezes pais que até da maneira deles instruíram as pessoas, porque tem pais que às vezes não são cristãos, mas são honestos, são direito, e na visão deles até às vezes acham que são cristãos, mas ensinam preceitos da religião que eles estão, para que eles possam ser bons rapazes, mas eles vão contra, e veja onde vão parar, né? Deus tenha misericórdia. São coisas tristes que você vê acontecendo, que você para pensar, fala: Senhor, quão grato nós deveríamos estar a Ti. Cada dia mais nós deveríamos ser gratos a Deus pela condição que Ele tem dado. Às vezes nós olhamos para o nosso grupinho e falamos: mas é um grupinho pequenininho, aos olhos do mundo e até aos olhos, às vezes, de pessoas da própria mensagem. Acha que nós somos um grupinho, né? Mas Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos guardado desses espíritos horríveis que estão rondando por aí, está entrando até dentro do povo da mensagem. E oxalá que permaneça assim, mas para permanecer assim, nós temos que ficar firmes com a palavra. Temos que assumir nossas responsabilidades diante de Deus. E aqui encontramos um exemplo de todos nós,
Cada um de nós sempre estamos correndo de algo, correndo dos problemas, né? O homem aqui é uma mensagem correndo, o homem correndo da presença do Senhor, né? Cada um de nós, quando é colocado para nós algo para fazer, nós queremos correr, queremos passar para outro, né? Eu acho que deveria ser fulano, deveria ser ciclano. Às vezes eu vejo lá em casa o irmão Daniel fala para um ser líder de cântico: mas o outro não cantou ainda, mas o outro é isso, o outro é aquilo, né? Então cada um de nós, mesmo nas pequenas coisas que nós recebemos, nós estamos querendo se safar. Isso é do homem, ele não gosta de responsabilidade. Por isso que às vezes Deus tem dificuldade para encontrar uma pessoa que deseje trabalhar para Ele, porque o homem está sempre correndo. Corremos das responsabilidades. Nós todos temos a tendência de fazer isso. Nós temos mais tendência de correr do que ficarmos para encarar. Veja, nós nos encontramos fugindo. Às vezes encontramos que temos a tendência de correr do trabalho. Esse é um problema, hein? Não queremos trabalhar. Tem gente que acha que pode ganhar o pão sem trabalhar, mas acho que foi Salomão quem disse que poderíamos encontrar aqui a resposta ao observar uma formiga, né? Sabedoria de um homem, o homem considerado na Bíblia o homem mais sábio das Escrituras, foi encontrar uma resposta lá na formiga, né? Para aqueles que não gostam de trabalhar, mas cristão gosta de trabalhar. Então serve para você ver. O cristão gosta de trabalhar, né? O prazer dele é estar trabalhando. Você sabe, uma pequena formiga diz que essa formiga, toda formiga não trabalha e fica deitada. Essa formiga também não come. Se essa formiga não trabalha e fica deitada, essa formiga também não come nesse inverno. De modo que todos têm que trabalhar. Temos tantas coisas que temos de fazer, tanta responsabilidade que temos de encarar. Todos têm de encarar uma certa responsabilidade. O que o profeta está dizendo aqui do trabalho? Porque um homem, um jovem, né? Um jovem, quando ele vai começar a pensar em construir uma família, a primeira coisa que ele tem que começar a construir é um trabalho. Porque ele vai sustentar a casa dele, né? A primeira coisa. Quando você chega a escolher a sua esposa e a se casar, ou escolher seu marido, você tem que assumir uma responsabilidade. Responsabilidade que Deus deu para você, né? De fazer essa escolha. Depois você fala: eu vou assumir a responsabilidade. Às vezes as pessoas falam: mas o que eu fui fazer? Não, senhor, depois que você casou, agora já está feito. Agora você assume a responsabilidade. Por isso que Deus, o irmão Brana diz que Adão não teve escolha. Deus tirou a costela dele e falou: essa aqui é sua mulher. Mas cada um de nós, Deus deu a escolha para nós, né? Nós temos essa graça de escolher nossa esposa, de escolher o marido, para depois não dizer: eu escolhi errado. Não, senhor, você deve escolher de joelho, não olhando para a beleza, não olhando para a forma física. Você deve escolher sua esposa de joelho, pedindo para que Deus dê graça, para que ela seja, para que Deus prepare uma esposa para você, prepare um marido para você, um marido cristão, uma esposa cristã, para que vocês dois juntos depois assumam essa responsabilidade, né? Porque às vezes a pessoa, nós sempre temos instruído aqui, nosso povo, desde quando eu cheguei aqui nessa mensagem, eu ouço isso: um cristão deve se casar com uma cristã, e um rapaz da mensagem deve casar com uma moça da mensagem. Amém. Né? E vice-versa, né? Porque se você casa diferente, começa a vir uns problemas, começa a vir as brigas, peleja. Ela quer ir para um lado, você quer ir para o outro. Ela fica em casa, ela não te acompanha. Às vezes você fica em casa porque ela não vai. Todas essas coisas acontecem,
Se tá os dois caminhando junto, às vezes um tá lá fraquinho, lá, fala, eu não estou com vontade de não ir na igreja hoje, eu não aguento mais aquele pastor, prega umas mensagens duras, não aguento mais ir lá. Aí a mulher, que isso, rapaz? Vamos para a igreja. Vamos ouvir a palavra de Deus. Aí ele já se anima e fala, vamos embora. Ou vice-versa. A mulher está lá, fala, não vou mais não. O pastor fica falando de cabelo cortado, de calça, essas coisas, né? Acho que eu vou ficar em casa. Não, vamos lá, vamos ouvir a palavra de Deus. Os filhos de Deus são corrigidos. Se temos alguma coisa errada, aqui é o lugar de correção. E o julgamento, o profeta diz, a Bíblia diz que começa na casa de Deus. E começa aqui no púlpito. O primeiro que vai ser julgado vai ser o pastor. Se ele ficou com a palavra do mensageiro, se ele pregou a palavra do mensageiro, se ele não se comprometeu por causa de A ou B, né? Pensa, é responsabilidade nosso tema. E aqui todo mundo entra na palavra de Deus, né? Desde o ministro e todos, embora seja um culto para os jovens, mas todos nós somos responsáveis diante de Deus. Então você deve se lembrar, talvez você construa uma casa, é uma casa bonita, boa. Então lembre-se, como mulher casada, você tem que pensar na responsabilidade de criar filhos. E você tem que pensar que aquelas paredes lisas, bonitas, vão ter marcas de mãozinha suja por todos os lados. Lá em casa, lá em São José, né, quando as crianças eram pequenininhas, né, nós pintamos a casa e depois agora nós só vamos pintar quando eles ficarem grandes, porque não tinha jeito. Pintava, eles iam lá e rabiscava. Pintava, arrumava, ia lá e rabiscava. A casa inteira estava cheia de desenho, cheia de rabisco, e graças a Deus. O pai e a mãe devem olhar para as crianças fazendo essas coisas e dizer graças a Deus por isso. Tem crianças normais, tem crianças cheias de saúde, né? E você tem que pensar, então você tem a responsabilidade de dar instrução aos seus filhos, você tem a responsabilidade de dar de vestir e de alimentar, né? Um pai tem responsabilidade de vestir seu filho, de se alimentar seus filhos. Tudo é responsabilidade, diz o profeta. E é tão fácil quanto as responsabilidades nos encara de safarmos delas. E verificamos que casamento é uma responsabilidade de todos os modos. Todos os modos, né? De marido é responsável, a mulher é responsável, cada um de nós é responsável, cada um de nós temos um ofício dentro de casa. O pai tem um ofício, como o profeta disse aqui, a responsabilidade de estar vestindo seus filhos, de estar cuidando da sua casa, de estar trabalhando, né? Mas encarar a responsabilidade às vezes nos esfola a própria pele fazer isso. Como pai, encarar a responsabilidade de bater no seu filho. Essas criancinhas não se desejam fazer isso, né? Você não deseja bater nos seus filhos, né? Quando é criança você já não deseja, quando é grande então você já nem pensa nessas coisas, já são grandes. Mas como pai ou mãe, você tem que encarar a responsabilidade de criar essa criança, porque a Bíblia diz: poupa a vara e prejudica teu filho. Não corrige seu filho e você vai prejudicar ele. Falar, ele é tão bonzinho, não dá dó de bater nele, mas espera lá na frente que você vai ver, né? Quando você falar com ele, ele diz, ele grita mais alto que você, porque você não corrigiu ele quando é pequeno. Você tem que mostrar para ele que ele não tem que ter medo do seu pai, não tem que ter medo da sua mãe, mas ele tem que respeitar seu pai e sua mãe. E cada um de nós temos que respeitar uns aos outros, temos que amar uns aos outros, né? Se tem algo que eu desejo no meu coração, às vezes eu falo, Senhor, eu sou uma pessoa que eu não sou muito querida nesse mundo, eu sei disso, mas deixe-me amar todas as pessoas, não importa quem seja. Coloca no meu coração um amor divino, puro, genuíno no meu coração, porque o profeta diz que somente esse amor me colocará lá em cima.
E isso ainda é válido ao ver de todo psicólogo que há no mundo. Isso ainda permanece a verdade de Deus, corrigir seu filho. Se isso fosse praticado mais frequentemente, não teríamos tanta delinquência juvenil e coisas assim, e a podridão que temos no mundo hoje. É um mundo podre, é uma delinquência juvenil, e o profeta diz: o problema é que os pais são delinquentes. Amém. Né? Mas a antiga regra áurea do lar foi violada. A regra áurea do lar, a Bruna diz em outra mensagem, né, irmão? Era um chicote atrás da porta. Era uma vara atrás da porta. Era a regra áurea do lar, mas agora não. Agora nós temos um celular, a regra áurea do lar. Né? Em vez de dar para eles, às vezes, uma boa chicotada, nós damos um celular. Mas a antiga, deixam que as crianças façam o que querem, né? E eu confesso que até eu muitas vezes sou responsável por isso. Deixa que faz o que quer. Ele quer fazer isso, tadinho. Ele quer fazer aquilo, tadinho, né? E às vezes as crianças crescem como o mundo de hoje, né? As crianças hoje não obedecem os pais. As crianças não têm temor, porque não tem um ensinamento correto. E nós temos o privilégio de ter esse ensinamento correto e dar esse ensinamento para nossos filhos. E é nossa responsabilidade diante de Deus, né? Porque a Bíblia diz que cada palavra torpe que sai da sua boca, você vai ter que dar conta diante de Deus. Você já pensou nisso? Cada palavra vã que sai da sua boca, você tem que dar conta diante de Deus. E nós, às vezes, graças a Deus, eu creio que nós, como cristãos, nós não temos que usar vãs palavras no nosso lar. Mas o mundo hoje, as crianças aprendem coisa que é horrível dentro do próprio lar. Os pais com palavreado horrível, né? As mães com palavreado horrível. E a criança, ela vai ouvindo aquilo, você acha que ela vai fazer o quê? Ela vai fazer as mesmas coisas. Ela vai falar as mesmas coisas, porque ela vive naquele ambiente. O profeta diz: cada palavra sua cria atmosfera. Por isso que onde você está, você deve falar boas palavras. Amém. Né? Porque isso cria atmosfera. Você começa a falar palavra ruim de um, observa para você ver. Uma pessoa começa a falar de outro, o outro já começa a levantar, começa a falar também de outro. Aquilo vai criando atmosfera. Se você começa a falar bem de um, o outro também começa. Então nós somos criadores de atmosfera. Quando vocês nascem, Deus põe um disco. Põe um disco, não faz muito ruído por um pouco de tempo. Aquele disco ali, né? Está ali nas suas costas. Não faz muito ruído quando você nasce. Por que não faz ruído? Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando você nasce. Porém, observe, vocês sabem, esse é o pequeno bebê, até que chegue a responsabilidade. Então começa o ruído, ele começa a dizer coisas e a fazer coisas pela que ele tem que responder. E então, quando essa vida termina, esse disco ou fita é tirado e colocado na grande biblioteca de Deus. Agora, como vão evitar isso no tribunal? Eu não falei nada não. Toca a fitinha aí para nós ver se ele não falou mesmo. Né? Está ali gravado. Mas é possível isso? Está gravado até pessoas que morreram lá atrás, você ainda vê lá na televisão? Se o homem pode gravar, imagine Deus. Ou você acha que o homem fez coisa que Deus não faz? Né? Não, senhor, cada um de nós tem uma fita nas nossas costas gravada. E a Paulo diz que nós seremos responsáveis, nós seremos julgados pelo que nós fazemos nesse corpo. Nesse corpo, não é depois, né? Tem povo por aí, né? Igrejas que diz que vão ser julgados depois, né? A pessoa já partiu e eles estão lá ainda, falando, rezando para ela, fazendo oração, fazendo novena para ela, querendo tirar ela do purgatório.
né? Mas não, Senhor, a Bíblia diz que do jeito que esse corpo cai, né? Do jeito que a árvore cai, ela fica. Se ele desceu um cristão para a sepultura, ele vai levantar um cristão. Se ele descer um ímpio, ele vai levantar um ímpio. Se ele não foi mudado em vida, como é que vai ser mudado depois de morto? E lá na ressurreição, se ele for um cachaceiro, ele vai levantar com desejo de tomar cachaça. Se ele for um mentiroso, ele vai continuar sendo mentiroso. Se ele rejeitou ouvir a palavra de Deus aqui, você pode pregar milhões lá na ressurreição para ele, a palavra de Deus, que ele vai rejeitar do mesmo jeito. A natureza dele não muda, né? Nós estamos aqui nesse mundo hoje, a natureza nossa tem que ser mudada hoje. Amém. Cada dia mais esse velho homem tem que morrer para que a natureza de Deus entre em nós. Está, a grande biblioteca de Deus, e como você vai evitar no tribunal, é tocada de novo em frente de você. Cada movimento que fizeram, cada pensamento que passou na sua mente. Já pensou isso? Às vezes eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Se passa algum pensamento ruim na minha mente, tem compaixão de mim, Senhor Jesus Cristo. Não me impute isso. Que a Bíblia diz lá no Salmo de Davi, ele diz: bem-aventurado o varão a quem Deus não imputa pecado. Né? Deus viu essas coisas, né? Nós pedimos misericórdia, Ele lança essas coisas no mar do esquecimento, lança no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Senhor, meus pensamentos, eu quero que seja bom pensamento, né? Quero que os meus pensamentos sejam do alto. Hoje eu estava falando para a Rê, né, trabalhando, eu falei, meu Deus, trabalhei num serviço que você fica tão concentrado no serviço que depois você começa a ler a palavra, parece que a mente sua está fora de sintonia. Você precisa pedir graça a Deus, falar, Senhor, tira isso de mim, que eu possa entrar em sintonia com a Tua palavra. Que nós temos responsabilidade de trazer